Você acorda, vai para o teu trabalho, volta, come alguma coisa e vai dormir. E adivinha? Amanhã repete tudo isso novamente. Você já se sentiu preso nesse ciclo? Que você chega de pensar assim, que ele não vai ter mais fim? Aonde os dias passam correndo, mas por dentro não muda nada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Muito obrigado a todos os meus inscritos aí que estão me acompanhando nessa caminhada. E se você que caiu nesse vídeo aqui por acaso, ou achou ele aí no YouTube perdido, se inscreve aqui, meu querido, que nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento e cresce também junto aqui com vocês. Eu compartilho aqui minha vida com vocês, falando de assuntos aqui que geram valor para mim e para vocês também. Então convido todo mundo aí a fazer parte desse canal e muito obrigado a todo mundo aí. Bom pessoal, eu queria falar assim que hoje a gente vive tão conectado com as coisas, com tudo ao nosso redor. Mas sabe de uma coisa? A gente está desconectado com aqui, ó, nós mesmos. E se essa rotina te sufoca, assim como me sufocava, fica comigo nesse vídeo, porque talvez você só esteja existindo e não vivendo. Hoje vivemos no piloto automático e fazemos coisas onde nem sabemos o porquê que a gente está fazendo elas. Trabalhamos, pagamos as nossas contas, né? E se nos distraímos com a internet e ainda a gente chama isso de viver, de vida. Eu acredito que viver não é só isso. Não é só cumprir tarefas e cumprir obrigações. Viver é muito mais que isso. Viver é se sentir vivo. É sentir que você tem um propósito nessa vida. Porque assim, essa vida a gente tem que parar e pensar assim, da seguinte forma, que essa vida, ela não é infinita, ela é finita. Um dia ela vai chegar no fim. Só que muitas vezes a gente nem para mais para pensar nisso. E tudo bem, tá tudo bem. Não parar assim para ficar focado lá no fim. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero passar aqui para vocês que se a gente sabe que um dia essa vida ela vai acabar, que ela todo mundo, né, vai passar por esse ciclo de vida, a gente tem que pensar de viver da melhor forma e como a gente quer viver. Não simplesmente só existindo por existir. Será que esse é o nosso objetivo aqui na Terra? Vir ir para um trabalho, no outro dia você voltar de novo, no outro dia de novo, e ficar nesse ciclo sufocante onde você tá no piloto automático? Eu passei por isso, eu tava passando por isso. E você para assim para pensar, nossa, tudo bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos e conquistar minhas coisas. Só que, será que é só de tal forma que você vai conseguir? Será que é só com essas rotinas sufocantes, com essas coisas onde você vende o teu tempo em troca de um salário? Eu não estou entrando em conflito aqui com o CLT, com outro trabalho, não. Eu estou simplesmente falando sobre a questão de faça o que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo aproveite e viva essa vida, sabe? Pense no agora, entendeu? E não pense tipo, às vezes o teu corpo tá aqui, né, presente, mas a tua mente tá lá em outra coisa. E tipo, você acha que isso é viver? Eu me peguei passando por esses momentos e cara, é muito ruim. Porque por experiência própria, tinha vezes que eu ia pro meu trabalho, né, e parava pra pensar lá como que eu tinha chegado lá, sendo que eu tipo, nem me lembrava. Porque sabe o que tava acontecendo? Eu tava no piloto automático. Eu tava só simplesmente vivendo, tipo, existindo, digamos assim. Eu só tava simplesmente existindo e não vivendo de verdade. Então, o meu corpo tava ali presente, né? Mas a minha mente tava em outro lugar. E isso daí não é viver. É como se, tipo, eu estivesse passando pelos meus dias, né? Mas se esquecendo do que é viver de verdade. Então, os dias estavam se passando e a minha vida também, mas e daí? E o que eu vivo? Eu vivo isso? Então eu simplesmente estava passando por eles como se fosse nada, tudo em branco. E a pior parte de tudo isso aí, eu tô falando, é que você chega a um ponto, né? Eu cheguei num ponto que eu tava me acostumando com tudo isso. Eu cheguei a me acostumar, e isso é muito ruim, porque quando você se acostuma com isso, você já começa a se sentir vazio,
você começa a sentir, não, por que que eu vim nessa vida? Por que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido de tu tá me empenhando em algo, sendo que... Qual que é o sentido das coisas? Por que que eu tô aqui? Então, você começa a refletir sobre isso e começa a sentir um vazio dentro de você. Até você começar a pensar que a vida é somente isso. A sociedade, ela nos ensinou, tipo, a correr atrás. Atrás de dinheiro, atrás de status, atrás de sucesso. Mas ela não nos ensinou, né, a parar. A respirar fundo e ver sentido nas pequenas coisas simples. Isso ela não nos ensinou, a parar de verdade, a ter um momento para parar e refletir um pouco. Vivemos ocupados demais, né, tentando conquistar o mundo e acabamos perdendo a oportunidade de viver pequenos momentos. Então, não tem por que a gente viver tão preso em algo que a gente precisa esquecer de pequenas coisas. A gente tem que ter é como se fosse uma balança, você tem que colocar as duas coisas que fiquem bom para os dois lados, sabe? Para a tua vida em si e tipo, para os teus negócios, sabe? Então, você tem que viver e tem que se adaptar nessa sociedade, sabe? Mas feliz de verdade. Porque eu sei que tipo, muitas pessoas não se sentem tão bem, né, com essa rotina sufocante. Então, eu acho que tem que começar a se adaptar um pouco e se desconectar, nem que seja um pouco assim, de tudo isso que está afetando hoje muita gente. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo que isso não está sendo bom, né, para quase ninguém, né? Tá tão infiltrado que hoje chega a ser um negócio doentio, cara. Me parece bizarro isso, mas é a verdade, é o que tá acontecendo. Aí, tipo, com tudo isso que acontece, né, as pessoas, o que acontece? Elas esperam tanto um final de semana pra se sentir vivo. Eu tô falando porque eu era assim. Eu esperava tanto chegar a sexta-feira, que era uma alegria tão grande, mas aquilo parecia que passava tão rápido. E comenta aqui embaixo se você acha isso, se você está passando por isso. Não é um problema, não é uma vergonha. É uma coisa, uma realidade mesmo. E eu acho que todo mundo, as pessoas que estão me assistindo aqui e trabalham assim em algo sufocante ou que tem essa rotina, não está esquecendo de viver de fato, dá tipo graça chegar o final de semana correndo, né? Pra se sentir vivo. Fazer algo que ela se sinta viva. Mas no final de domingo, o desânimo cai, as coisas caem e tudo vai cair naquele ciclo novamente. Se você sentiu, né, o que eu falei agora aqui de esperar a sexta-feira, se inscreve aqui no meu canal para mim saber, né? Comenta também aqui embaixo para mim. Eu quero estar lendo esses comentários aqui. Vou ter o prazer, né, de ler esses comentários e ajudar aqui a vocês a refletir um pouco sobre isso, porque não tem que esperar só chegar ao final de semana para viver. Todo dia você está vivo. Todo dia você está vivo. Então, que bom que você todo dia tem uma oportunidade de viver. Então, não é só porque você vai ir para um trabalho onde talvez agora você não goste dele e que você necessita de ir. Não é por isso que você tem que esquecer de viver e viver no modo automático e só esperar o final de semana para você se sentir vivo. Não. Você pode começar a viver agora, porque o que você pensa, o que você quer conquistar, seja trocar de emprego ou talvez fazer para você alguma coisa, vai chegar a hora, entendeu? Mas você não precisa chegar lá esquecendo de viver e só esperar chegar e não, eu vou viver só quando chegar esse momento. Não, tá errado. Se você começar a viver agora, quando você chegar lá vai ser muito melhor. E você não precisa mudar tudo de uma vez, da noite para o dia. Basta pequenas escolhas, pequenas mudanças por dia, pequenas coisinhas que você faça, que você sabe que vai alterar isso, que você aprenda a viver e respirar fundo, a aproveitar aquele momento e relaxar, dar uma refletida. Isso já conta. Então você, estando presente
ouvindo mais, respirando fundo, parando no teu tempo, isso daí já vai mudar o jogo, cara. Já vai mudar tudo na tua vida. Poderia dar uns exemplos aqui de vocês começar, tipo, a mudar. Seja simplesmente dar um abraço, assim, em quem você ama de verdade, mais demorado. Ter uma conversa, olho a olho com uma pessoa, né? Por mais tempo, que hoje, tipo, tá muito difícil de gente fazer isso. Tá tão complicado de você viver uma cena dessa hoje, que eram cenas que simplesmente traziam uma memória pra gente. Hoje a gente já não para mais pra ver isso. E tomar um café, talvez olhando numa janela e sentindo o vento, sabe, no rosto. Ou, sei lá, olhando uma chuva, que é muito bom. Né? Eu adoro. Eu falo aqui porque eu gosto mesmo de olhar uma chuva, ou tomando um café, ou lendo um livro. Cara, olha, pra mim, um momento mais top, assim, que eu gosto, vou falar pra vocês, já mudando um pouco aqui, mas acho que também é importante, né? Até se vocês falem pra mim, comentem aqui também o que vocês gostam, tipo, de fazer, nesse sentido que eu tô falando, de fazer coisas simples. O que eu gosto mesmo de ler é num dia de chuva, sei lá, um dia de chuva com frio, sabe? Que você pega senta ali no sofá, ali, pega um livro e começa a ler, toma alguma coisa, um chá, um café. Cara, é um momento que assim, ó, não trocaria por nada. Tudo que eu tô falando aqui são gestos simples, né? Foi coisas simples. Dar um abraço em que você ama, ficar conversando, mais boca a boca, olho no olho. E são gestos simples que mudam a vida da gente completamente. Porque eu acredito da seguinte forma: quando a gente tem uma lembrança de algo na nossa vida, seja em algo que aconteceu com nossos pais, nossos avós, sei lá, com a esposa, namorada, tanto faz, mas aquela lembrança maravilhosa que hoje vocês têm, todo mundo tem uma lembrança aqui de algo top que viveu, maravilhoso, e eu pergunto pra vocês, foi num dia corrido? Foi num dia onde você tava corrido ali? Não. Foi num dia onde você tava ali de corpo e alma, prestando atenção, curtindo o momento, e aquele momento ficou inesquecível. E tá aí, dentro da tua cabeça. Não tá numa tela. Você não precisou tirar foto, você não precisou fotografar, gravar um vídeo. Não. Simplesmente tá aqui, ó. E você, tipo, nunca mais vai esquecer disso. Então, esse é algo que é pra vida. Você se sente vivo tendo essas lembranças. Só que não era em dias corridos. Eram nos dias que você fazia valer a pena cada segundo. Então o que eu falo pra vocês aqui, pra todo mundo, né? Se você tá sentindo que você só apenas está existindo nesse mundo, é hora de você parar. Pare, respire fundo. E eu acho que é uma hora de você parar e pensar em recomeçar. Recomeçar todas as coisas. Começar a refletir sobre as pequenas coisas, aos pequenos momentos. Então, esse é o meu conselho para você, né? Pare e reflita para você começar a viver de verdade. Para todo mundo que vai assistir esse vídeo, se essa mensagem tocou no teu coração, compartilhe com alguém que precisa tomar esse choque da vida e começar a viver de fato. Porque aqui, tipo, a gente não quer simplesmente passar pela vida, a gente quer viver cada momento. A frase que eu deixo aqui pra gente finalizar esse vídeo, pra vocês refletirem aí, é a seguinte: viver começa quando você escolhe estar presente no momento. E outra coisa que eu quero que vocês comentem aqui pra mim embaixo é se você está simplesmente vivendo ou você está só existindo. Comenta aqui pra me saber, eu vou ter o prazer de ler e responder vocês, responder todo mundo. Obrigado se você ficou até aqui no final desse vídeo, espero que ele ajude você a ter um pensamento melhor sobre como que é a vida e o que está acontecendo. E muito obrigado a todo mundo aí que me acompanhou até no final.